Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, quero dar boas-vindas a vocês à nossa aula ao vivo agora, primeira aula ao vivo depois do início do nosso curso de segunda fase, e explicar para vocês como é que vai acontecer. Bom, o que guia a gente nessa caminhada até a aprovação? Qual é o seu plano de aprovação? É o cronograma de estudos. Então, eu nunca posso permitir que você se distraia com outras coisas que não seja aquele plano, porque nós temos um tempo curto para falar de reclamação, contestação, recurso ordinário, todas as peças da execução, recurso de revista, embargos, OTST, ação rescisória, tá tudo aquilo. Então, nós temos um mundo de matérias ali. Então, aquele é o seu plano de aprovação. E aqui, esta aula, as aulas dessa semana, que são as aulas de remissões e marcações, elas vão entrar na área do aluno também. São aulas que você tem que assistir no futuro, no seu cronograma. Aulas de remissões e marcações. Se você assistir hoje, você estará adiantando o seu cronograma. Mas é fundamental que você cumpra a atividade do dia do cronograma, certo? Como que vão funcionar essas aulas? Primeira coisa, nós vamos bater um papo aqui, eu e vocês, eu vou dar um oi para vocês, vocês vão se conhecer, como se nós estivéssemos juntos, nos apresentando. Vamos tentar fazer a sua presença aqui ser o mais próxima possível, para a gente seguir juntos a caminhada. E aí vocês vão se preparando para a função de vocês nessa aula. Ariana, como assim função da gente? Essa função de vocês que é a de me ajudar a construir essas aulas ao vivo. Só as dessa semana. As da próxima semana, aí são só aulas extras, que você vai assistir aqui comigo, que vamos tirando as dúvidas, vamos conversando. E aí essas são assim, nós conversamos, eu falo com vocês, eu falo com a Flávia, vocês me dizem se chegaram, se estão aí, se já tem o cronograma, como é que as coisas estão funcionando. É uma aula que serve também para quem vai fazer a primeira fase do exame de ordem, então se você vai fazer a primeira fase, está aqui, ótimo. Nós conversamos, aí eu coloco a vinheta. A hora que eu colocar a vinheta, começou a aula que vai ficar lá na área do aluno. Deu meia hora, paramos, aí voltamos e mais meia hora. O que vocês acham? Topam me ajudar a construir essa aula? Tá aqui. Quando vocês puderem, às 11 horas da manhã, vão acompanhando pelo meu Instagram, @ArianaLinhares, já viu como é que escreve com Y e 2 N's? Para você poder estar ali, acompanhar a agenda da semana. Normalmente, nós vamos estar aqui juntos. Aí, Caio, as que estavam com essa dúvida, eu queria responder para vocês. Então, tenho medo que você fique só nas aulas ao vivo e não cumpra o cronograma. Então, promessa, eu prometo que vou cumprir o cronograma. Aquilo é muito importante para mim. É o plano de aprovação, é o que vai levar você. Estou muito feliz com a Larissa que falou para mim, Ari, estou adiantada no cronograma, estou vendo gente que está uma semana adiantada. Outra dúvida que eu aproveito o nosso encontro ao vivo para tirar. Eu vou fazendo a peça com você durante as aulas ou não? Ou eu vou fazendo a peça depois, no dia do cronograma, para refazer? Comigo no dia da aula, o que eu quero que você faça é ler a proposta. Comigo no dia da aula, eu quero, porque primeiro nós corrigimos e depois você refaz. Esse é o plano. Então, no dia da aula, eu quero que você leia comigo, no dia da aula, eu quero que você faça um rascunho comigo, e no dia da aula, eu quero que você fale, muito bem, é assim, então. Destaque, fale, é fato, fundamento e pedido. Se 2 artigos têm mais ou menos o mesmo conteúdo, eu vou tratar dos 2 e depois eu vou trazer o conteúdo. Vou aproveitar a redação do artigo, sabe? Essas coisas. Então, aí não é para fazer a peça no dia da aula. Quando que você vai fazer? Ao douto juízo da vara do trabalho D. E vai começar com isso tudo? Quando? No dia seguinte, que é o dia que está no cronograma para refazer. Quando você fala para mim que você está adiantando, aí nós estamos falando Rodrigo Ninho em espanhol comigo. Quando você diz que está adiantando, isso me faz, e é loucura. Sabe como é que eu me motivo agora, todas as manhãs, olhando vocês nos stories? Eu falo, que mais um dia de trabalho, porque está indo até tarde, daí na hora que eu abro, aí vejo ali vocês, estou adiantado, riscando o cronograma, aí que me dá um gás. Eu imagino que para vocês também. Outra coisa, hoje começam as aulas de remissões e marcações. Tem gente que não está com a CLT ainda, não é? Tem gente que ainda não está com a CLT. E aí tem gente que já está com a CLT. Se você não está com a CLT, não tem problema, nós sabemos que ela demora um pouco para chegar. Então, o que nós vamos fazer?
nós vamos colocar resolvendo juntos e nós vamos anotar. Então, você vai deixar uma parte do caderno, das folhas, para você colocar ali remissões. Aí vamos anotar. No artigo tal, remissão ao artigo tal e tal. Destacar tais palavras. O Rogério colocou para vocês aí o material para você ir acompanhando. Tudo bem? Então, tranquilo. Vamos em frente. Outra dúvida. Poxa, eu espero as aulas de remissões ou vou fazendo as remissões que você vai indicando na aula se eu já estou com a CLT? Vai fazendo as remissões. A hora que você tiver à vontade, então, vai em frente. A Nanda falou, durmo com a minha CLT. Que coisa boa. É isso aí. Então, deixa eu dar um oi para vocês, um abraço carinhoso e dizer que vamos em frente. As folhas pautadas não entraram ainda, vou pedir para entrar e vou pedir para colocar, para a gente colocar no canal do Telegram também, tá? Para facilitar. Até amanhã elas estão lá, eu prometo. Juspode, eu quero a sacolinha. Juspode acabou de me falar que foram algumas sacolas emocionantes, né? Que coisa boa. Vou lá. Existe uma forma estratégica para o uso das cores? Então, esse primeiro encontro, esses 10 minutos iniciais é para você trazer suas dúvidas para a gente bater papo. Então, me diz uma coisa. Essas cores, não existe uma forma estratégica. O que existe é assim, nós podemos colocar palavras muito importantes, como exceções, em uma outra cor, em um rosa, em um laranja. 2 cores está bem? Está bem. 3 cores está bem? Está bem. 6 cores está bem? Está bem, porque já dá para diferenciar algumas coisas. Outra coisa importante, fazendo uma bagunça de cores. Não fique com medo, Ana. Você pode pintar a CLT inteira. Não é aconselhável. Lembra? Quando tudo está marcado e nada está destacado. Não é aconselhável. Olha, gente, a Ana Beatriz falou, as folhas estão na área do aluno. Obrigada, Ana. Então, já estão na área do aluno, lá naquela parte de cima de material complementar, que tem um materialzinho bem em cima. É ali, não é? Tem como aumentar o áudio? Tem. Quem manda aqui é vocês, gente. Você manda, eu obedeço. Ainda mais que eu aprendi como aumentar o áudio. O bom é quando a gente vai ficando independente. Certo? Ótimo. Os livros não vieram com sacolinha. Poxa, agora ficou bom. Gente, quem está atrasado no cronograma, outra coisa que eu vou falar para vocês. Não tem problema nenhum. É assim, é como a vida. Tem dias que você vai estar adiantado, tem dias que você vai estar atrasado. O importante é que você olha ali e fala, estou atrasado um dia. Tenho que ver, tenho que, sabe, acurrar. Eu treinei um monte essa palavra para falar para vocês. Acurrar, a trabalhar, eu adoro quando eles dizem. Acurrar. Hoje eu recebi no grupo da academia uma coisa que diz assim, o curro está movido. Hubo uma movida em el curro, ou seja, houve uma confusão aqui no trabalho, então está movido. O Rodrigo está falando comigo, tem uma janela aberta. Não tem não, Rodrigo, tem a porta aberta ali. E aí o que vai acontecer? Então, acurrar, eu tenho que colocar esse cronograma em ordem, no final de semana que seja. Poxa, já tem uma semana que eu estou atrasado. Não tem problema, ali ele está te pressionando, por isso que eu gosto que ele esteja na parede. Por isso que eu estou pedindo, por favor, coloca na parede, deixa na parede, porque ali ele está te pressionando, ele está dizendo para você, você está adiantado, ou você está atrasado, certo? Então, bom, falamos sobre CLT. Gente, quem ainda não tem a CLT, corra. Ana, nós vamos fazer as 3 reclamações iniciais do cronograma, mais os simulados, mais as extras que vão aparecer aqui. Então, são super suficientes. Milhares e milhares, assim, literalmente de pessoas já passaram com essa técnica, porque você precisa terminar a reclamação e ir para a contestação. A prova é dia 8/8, não é? Então, ela não demora. E você tem muita coisa para ver. Então, a vontade que dá é de ficar na reclamação, mas você precisa se render. Eu sempre digo para vocês vão querer ficar na reclamação, mas precisam ir para a contestação. Nós podemos ficar o ano inteiro na reclamação. E isso não pode acontecer. Por isso que eu digo para vocês, o fundamental, o importante que é você seguir o plano de aprovação. Senão você se perde como numa nuvem e fica na reclamação e não vai ter tempo de estudar o recurso ordinário ou o recurso de revista, certo? Outra coisa, gente, corre para ter a sua CLT. Corre. Ela já está em pré-venda de novo, já para o dia 30/6. Então, corre. Não quero nenhum aluno nosso sem a nossa CLT, tá bom? Estabilo é o quê? Vocês estão falando em estabilo? Estabilo é a caneta marca-texto? Não é? Eu acho que é, não é? É uma boa.
É isso. Lápis de cor pode? Pode também. Bom, minha gente, então vamos lá. Vamos em frente. Agora eu vou colocar o... Vou piscar para vocês que estão aqui presencialmente. Vou piscar porque nós vamos começar a aula que oficialmente vai para a área do aluno, combinado? Aqui, ó, a Michele falou, eu já sonhei que ia cair uma contestação. Contestação é a minha peça preferida. Ainda não tenho nenhum palpite. Acho que palpite é muito complicado porque a gente não tem uma lógica. Então, você chuta por chutar. E eu tenho muito medo que isso fique no nosso coração, sabe? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso de acreditar que vai ser essa ou aquela peça, tá? Então, vamos deixar para dar um chutão, porque é um nada mais que um chute, lá pertinho da prova, na revisão final, só para você dar uma última olhada. Até lá, vamos jogando energias positivas, vamos ver o que vai acontecer. Posso começar? Posso. Então, a contar, vamos lá. Nossa meia horinha. Vou colocar a vinheta e partiu. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós damos início oficialmente agora com a ajuda dos alunos, com a ajuda de vocês, na nossa primeira aula de remissões e marcações. Então, a primeira coisa que eu quero revisar rapidamente com vocês nessa nossa primeira aula é o seguinte: você precisa ter a CLT, a 27ª edição, nós podemos ter... Você pode ter o livro ou o material impresso, o cronograma na parede e aquilo que vocês estavam conversando. Canetas marca-texto, clips, pode ter lápis de cor, tudo para nós marcarmos as palavras mais importantes. Quero mostrar para você se sentir confiante o que é permitido e o que é proibido. Acho que é muito importante ter essa consciência aqui. Então, códigos inclusivos organizados, veja, organizados, que é o que nós temos, que é a CLT, não são códigos comentados. Isso não é possível. Agora, você levar uma CLT organizada como a nossa, que tem os artigos, as súmulas e as OJs mais importantes embaixo, que tem um índice remissivo muito bom ao final. Isso é uma CLT organizada. Isso você pode, não só pode, como deve. É o que nós orientamos você. O que eu quero mostrar para você é isso aqui, ó. Olha como que você vai organizar. Olha, conheça bem o edital, porque assim ninguém pode dizer não é permitido. Você sabe que está escrito no edital. E é isso que eu quero começar a nossa aula de hoje mostrando para você. Quero que você esteja assim, dono e proprietário dos seus direitos. Eu sou dona e proprietária do direito de levar a CLT da Ariana para a prova. Ponto. Por quê? Porque é uma CLT organizada nos estritos termos do edital. Pronto. Que não possuam índice estruturado em roteiro de peça, roteiro de reclamação, roteiro de contestação. Não tem. Remissões, não tem. Doutrina, não tem. Jurisprudência, não tem. Informativos, não tem. Nenhum comentário, não tem. Anotações ou comparações, não tem. Então, é uma CLT organizada nos estritos termos do edital. Muita gente me pergunta, posso levar sua CLT para a prova? Se pode. Ela foi feita, organizada para isso.
Então, aqui está o material permitido. O que mais que é permitido? Vamos lá. Deixei tudo ali para vocês no material, para você poder acompanhar, revisar mais na frente se for necessário. Simples marcação, utilização de marca-texto. Então, você pode marcar texto. Eu posso traço? Pode traço. Então, sublinhar eu posso. Isso aqui, aqui nós já vamos conversar sobre bolinha, caveirinha, coração, bomba, nada disso pode. Às vezes o aluno faz algumas coisas dessas e não tem problemas na prova. Pode ser que você deu a louca, fez, a alma saiu de dentro do corpo, você fez esse tipo de marcação, ele vai me perguntar e eu vou dizer para você, olha, pela minha experiência, pode fazer, pode levar. Vou te tranquilizar, se for o caso para isso, se não for, vou dizer, procure outra CLT, direi muito sinceramente, é muito sério, mas você está correndo risco. O melhor de tudo é você agora olhar para isso que tem no edital e já saber o que eu posso fazer na minha CLT. Você pode utilizar marca-texto livremente. Ariana, você não tem ideia, eu pintei tudo. Não tem problema. Não é a melhor marcação, a mais inteligente, mas eu te entendo. Né? Você fez isso, não é o que eu gostaria, não é, mas tudo bem, você fez isso, tranquilo. Porque é permitido pelo edital. Isso não descarta seu material, não é ilegal. É permitido por lei, pronto, vocês sabem que está na lei, marca texto. Traço, coração não, bomba não, caveira não, nada disso. Simples remissão a artigos ou a leis, isso sim, você pode. Então, o que nós podemos, gente, para ficar muito claro? O que você pode? Na hora em que você tem um artigo, você pode, embaixo desse artigo, escrever somente isso aqui, arte, e colocar o número. Arte, súmula, eu colocaria só sum, OJ, lei, isso você pode. Artigo, súmula, OJ, lei, só, e colocar o número. Qual que é a regra? Para você utilizar essa remissão, você tem que fazer uma remissão quando os dois dispositivos digam respeito ao mesmo assunto. Então, se você tem um dispositivo que versa sobre, por exemplo, salário in natura, cigarro, salário in natura, ou veículo, você pode fazer uma remissão do artigo 458, que é o artigo que versa sobre salário in natura e que diz que o cigarro é proibido, você pode fazer uma remissão na súmula 367, que diz que o cigarro não é permitido como salário in natura. Ou seja, os dois dizem a mesma coisa? Dizem a mesma coisa. Então, eu posso fazer remissão no outro. A pergunta é só essa, uma pergunta muito simples. Versam sobre o mesmo dispositivo? Então, a pergunta é positiva a resposta. Você pode fazer a remissão. Você vai fazer com a nossa CLT muito poucas remissões mesmo, que a maioria vai ter embaixo dos artigos, elas já estarão realizadas embaixo dos artigos e mais transcrito, certo? Ótimo. Separação do código por clips. Então, você pode separar códigos por clips. Então, o que é permitido fazer com aqueles clips coloridos? O que é permitido? Separar códigos. Isso é, colocar um clips na Constituição, um clips na CLT, um clips no CPC, um clips no Código Penal, um clips no Código Civil, nos artigos mais importantes do Código Civil, um clips no início da legislação complementar, um clips nas súmulas, um clips no início das OJs, um clips lá no índice remissivo, um clips... Você viu que tem um índice lá nas últimas páginas da sua CLT? Então, para separar códigos. Vale a pena se eu tenho as etiquetas? Vale, porque o clips é mais rígido. Gente, você vai folhear tanto essa CLT, nós estamos no começo. Você vai folhear para lá, folhear para cá, folhear, que daqui a pouco vai cair a etiqueta da marca fácil. Então, clips. Vale a pena. Coloridos, melhor. Utilizar separadores de códigos fabricados por editoras, outras instituições ligadas ao mercado gráfico. O que ele está falando aqui? Das etiquetas da marca fácil. Então, você pode. O que ele não quer? Ele não quer que você faça as suas próprias remissões. Então, você pega um post-it em branco e você faça as suas próprias remissões. Não. Só pode de editoras ou então de instituições dedicadas ao mercado gráfico. Você mesmo fazer os seus próprios post-its está proibido. Post-it vai servir para a gente para quê? Post-its vão servir para você pegar as informações mais importantes. Quem está aí e já assistiu as primeiras aulas, já sabe quantos post-its eu peço para vocês fazerem, não é? Post-it para, não esqueça disso,
faça esse esquema, guarde isso. Isso vai animar a nossa aula, porque vai fazer com que você não esqueça determinados detalhes. Então, os post-its servem para o estudo, nunca para você colocar na sua CLT. Combinado? Ótimo. Então, tá aqui. Eu posso utilizar a etiqueta da marca fácil? Tá no edital. Você viu agora que está no edital. Ari, diz para mim que... Ari, eu levei tempo para colar as etiquetas. Diz para mim que elas não vão cair. Elas não vão cair, não. Só que dependendo do quanto você carregar, porque tem gente, que carrega a CLT, carrega para lá, carrega para cá. Você pode ficar... Aqui se diz que a pessoa é maniática. Sabe que a pessoa está com mania? Ela está com mania. Isso acontece com muita gente. É como se fosse sabe, uma coisa, um toque que dá na pessoa. Ela vai com a CLT, ela vem com a CLT, ela vai com a CLT. Ela pega um apego, é uma extensão da vida dela daqui a pouco, que não tem jeito. Daqui a pouco começa gente, o material, ele começa a ceder, a gastar. Então, esses que são os básicos, que não são as leis, acho que vale reforçar para você ter bem ali, sabe? Então, acho que vale reforçar. 2 dias para colar as benditas CLTs. Às vezes demora mesmo para você colar as CLTs, mas já saiba, é parte do processo. Quem anda bem na hora da prova é esse que conhece a CLT, que sabe manusear, que sabe que vai ali, que bom, aqui mais ou menos, daqui a pouco você vai fazer assim, assim, ó, mais ou menos aqui tá o código, aqui tá o CPC. O índice remissivo, então a sua mão vai assim, ó, sozinha, índice remissivo aqui. Ai, muito bem, é isso aí. Então, ótimo. Nesse caso, então, que ela é sua bebê, você tem que botar os clipes. Mais ainda. O que é proibido? Sempre é importante saber o que é proibido, né? O que não pode acontecer. O que é proibido? Só antes, se as suas etiquetas ficaram tortas, como ficariam as minhas, não tem problema, é como nós somos. Vamos nos aceitar tal como somos. Se você é das minhas, tem gente que é perfeccionista, cada vídeo lindo de etiqueta. Agora, se você é das minhas... ou dos meus, que coloca uma etiqueta e a bendita não sai reta, sai torta, aí, gente, a gente tem que se aceitar como é, e é assim, amar aquela CLT, mesmo assim meio torta, não vamos querer substituir por outras. É como eu tento levar a vida. Por exemplo, eu vou conversando com vocês, eu vou fazer uma obra, caso real. Comprei ali nossa, foi um sofrimento, um preço alto, os porcelanatos para o banheiro com umas linhas e tal. Ninguém tinha coragem de me dizer porque quebrou uma peça. Me deram a contagem errada e quebrou uma peça, então agora ia ficar recortado. Por que não teriam coragem de me dizer? Fiquei pensando, não tem problema nenhum, mas como é a vida, é como eu sou, aquilo está me representando. É a minha história que ficou torta, tem uma parte, claro, vamos tentar da maneira inteligente, colocar no lugar menos visível, mas aquilo é a nossa história, no meio da obra faltou, e aí eu vou brigar com todo mundo, eu vou exigir, não, aquilo faz parte do que é meu, e a gente tem gostado que é nossa, ela é torta, mas você gosta dela, ela é sua, então vamos tentar encarar assim, sabe? Porque às vezes requer prática e habilidade de colar umas etiquetas. Parece simples, mas não. Vamos para frente. Aí você não sabe, uma rasgou. É porque era para ser. Uma rasgou, essa seria das minhas também. Bom, agora eu quero a atenção máxima de vocês, turma amada, para falarmos sobre o que é proibido. Isso é sério. Então, quando nós falamos o que é proibido, tá ali. Anotações pessoais ou transcrições. Se você colocou o seu nome, muita gente já colocou o nome, claro, tem problema nenhum. É até natural você colocar o seu nome. Agora, você colocou o nome e aproveitou e colocou um resumo da peça, aí não pode. Aí não pode de jeito nenhum. Não pode. Não, Mariana, você não entende. Eu transcrevi um artigo. Não pode transcrever um artigo. Certo? Não posso. Eu posso transcrever, então, só uma súmula? Não pode. Tá aqui, ó. Nenhuma anotação pessoal ou transcrição. Então, eu posso colocar meu nome sem problema nenhum, mas eu não posso fazer anotações, incluir outras coisas, incluir jurisprudências. Não posso. É só súmula, artigo. Prometa, eu só vou fazer remissão, se é que eu vou ter que fazer remissão em artigo. Súmula e OJ. Certo? Que mais? E leis, né? Cópias reprográficas xerox. Então, muita
muita gente tem uma CLT desatualizada. Então vamos imaginar que você tem a CLT anterior. E aí o que você quer fazer? Você quer levar uma cópia, um xerox. Não pode. Das atualizações é proibido. Gente, levar a CLT desatualizada, muitas vezes me corta muito o coração quando a pessoa diz, poxa, Ari, eu já investi tudo que eu podia no curso. Eu já não tenho mais condições de comprar uma CLT nova, sendo que eu acabei de comprar uma antiga. Só que, gente, como é que você vai fazer a prova com uma CLT desatualizada? Eu não tenho como te orientar a fazer isso, porque é um risco muito grande. É valendo a aprovação. Por quê? Porque se você cobra uma mudança, ainda mais da CLT anterior para essa, que não está na sua CLT, já seria ruim porque você perderia a questão. Agora imagina você sem poder confiar no seu material. Ele te faz uma pergunta, você encontra uma resposta, ela está perfeita, mas você não tem certeza se o artigo está atualizado. Aí vem aqueles fantasmas, a turma dos fantasmas, e o que eles dizem? Eles dizem para você, não, você ouviu que tinha mudado. Você ouviu que tinha mudado. E aí que a coisa fica muito difícil. Isso passou comigo, vou dividir essa experiência com vocês para você ver se você sente o que aconteceu. Eu fui fazer uma prova, a primeira prova, logo que eu cheguei no mestrado em Portugal. E quando eu peguei o meu código para fazer a prova e estudei o código inteiro, na parte que ia cair, quando eu vi, e não sabia, tinha havido modificação de uns artigos, na época, antigamente. Na hora que eu cheguei para fazer a prova, gente, ainda que a resposta estivesse perfeita, eu não tinha segurança. Estava perfeito, porque eu tinha estudado pelo livro, mas estava com a possibilidade de consultar o código. Na hora que a moça foi me entregar o código, ela me entregou um código desatualizado. Quando eu cheguei para fazer a prova, que era com consulta com o código estava desatualizado. E agora? Agora eu tive que fazer da minha cabeça, porque eu não podia confiar naquele código. E aí me vinha na cabeça, não, é completamente diferente. Então foi difícil de fundamentar. E é isso que eu não quero que você viva, justamente naquele momento. Outra coisa que não adianta é levar um código geral que tem maior parte das leis tributárias, do Código Penal, do Código Civil. Tem que ser uma CLT. Claro que eu quero que você leve a nossa, porque nós organizamos para você, mas se não for possível, alguma que seja uma CLT organizada, trabalhista, tá? Isso, puxa, mas Ari, não vai dar para comprar, então vamos pedir emprestado para alguém. Alguém vai ter que ter uma CLT aí para emprestar para gente. Alguém que não vai fazer a prova de segunda fase agora, tá? Para você ir seguro e confiante, porque senão até o que você acertaria você erra. Pronto. Que mais? Cópias, não chega com xerox, gente. Você só vai se estressar na hora da prova. Não chega com xerox. Outra coisa, muita gente está falando, eu vou encadernar a CLT. Não tem necessidade. A CLT é de muito bom material. Você vai ver que ela não vai, pelo menos em regra, despencar, senão você vai falar com a editora. Também trata ela com carinho, trata ela com cuidado, não é? Não deixa molhar, essas coisas, mas assim, ó, não vamos encadernar, não vamos modificar o padrão da CLT, é chegar lá e passar desapercebido. Então, cópias, não. O que você não pode? É aqui que você tem que ler com muita calma comigo. Orro, né? Ó, orrito. É aqui. Utilização de marca-textos, traços, símbolos, post-its ou remissões a artigos ou lei de forma... Então, utilização de marca-texto de forma a estruturar roteiros de peças processuais e anotações pessoais. Utilização de traços de forma a estruturar roteiros de peças processuais. Símbolos, post-its ou remissões a artigos ou leis de forma a estruturar peças processuais. Gente, o que você não pode? Você não pode tentar fazer malandragem. Você não pode tentar fazer cola. Eu não vou te orientar a fazer isso. Ninguém aqui vai te orientar a fazer isso. Você nem vai saber como faz isso, você não vai fazer. Que é o quê? Antigamente, quando não havia essa previsão no edital, o que nós fazíamos? Nós separávamos uma única cor para reclamação, uma única cor para contestação, uma única cor para todos os artigos importantes do recurso ordinário. E isso não era, na época em que não era proibido, era uma forma de usar as cores para estruturar peças processuais. O examinador se deu conta de que nós fazíamos isso. E então, depois que ele se inteirou, o que ele disse? Proibido. Proibiu aqui. Isso não quer dizer que não pode marcar texto, isso não quer dizer que não pode traço, isso quer dizer que a gente não pode usar isso para estruturar peças processuais. Não.
Por isso é que nós vamos. Você tem, vamos lá, quantas cores? 2. Quantas cores? 5. Quantas cores? 6. Eu tenho uma caixa de lápis de cor, Ariana, toda. Ou então eu tenho aquelas canetas marca-texto rosa, vermelha, verde, laranja, roxa, tudo. Não tem problema nenhum. Então você vai usar cores variadas. E pronto, já está. Você não precisa, não estará estruturando peças processuais, certo? Então, Ariana, você não sabe, eu pintei demais. Ótimo, ninguém vai poder te acusar de que você usou peças processuais. Eu posso usar tudo de uma única cor? Pode. Posso usar tudo de cada palavra de uma outra cor? Pode. Eu só vou te explicar hoje, nós vamos começar a falar sobre isso hoje, como não pintar tudo, porque senão nada fica destacado. O objetivo de pintar é que fique destacado. Outra pergunta que eu sei que vocês estão fazendo, outra pergunta, é a seguinte. Minha gente, dá para levar só a sua CLT, Ariana? Ou preciso também de um vadimeco? Não, dá para levar só a CLT. Antigamente, você precisava levar a CLT e o vadimeco porque não tinham os artigos mais importantes do Código, não tinham os artigos mais importantes do Código Civil, do Código Penal, agora tem. Então, você vai levar só a nossa CLT. Mas, Ari, eu quero também, tô com dinheiro sobrando, rico, tô com dinheiro sobrando, e quero também levar um vadimeco. Mais uma opção, posso? Pode. Aí pode, porque não é proibido. Agora, é necessário? Não, tem uma diferença entre poder, rico, ou não poder, ou ser proibido. Não. Ou ser necessário. Não é necessário. Só a CLT é suficiente. Comprei a CLT, provavelmente é ela que você vai usar, é só ela que você vai usar, mas eu quero ter aqui uma outra pessoa, caso eu precise, para me ajudar. Então, é o vadimeco, geral. Poxa, eu tenho um vadimeco assim, ele é desse ano, mas ele é do começo do ano. Tem problema? Não. Não tem, porque o principal é a CLT. Agora, a CLT super atualizada, tá? Ótimo, gente. Vem pra cá. Vamos ver o que mais. Eu quero que você conheça bem o seu edital quanto a marcações, que isso vai te dar muita segurança, muita segurança. Utilização de notas adesivas manuscritas. Lembra que nós estamos na parte do proibido. É proibido, é vedado, é do verbo não pode mais. Em branco ou impressas pelo próprio examinando. Você não pode usar post-it. Post-it não, ou não, ou não. Ariana, então post-it não pode, está aqui escrito. Notas adesivas manuscritas em branco, impressas por você mesmo, não pode. Ah, eu só imprimi assim uma folhinha e colei. Uma folhinha digitada e colei. Não, gente, não pode, não pode, não pode, é proibido. Então, etiquetas. Post-its que você fez para colocar lei? Não pode. Post-it que você fez para transcrever peça? Não pode. Marca-texto para estruturar peças? Não pode. Clips para separar códigos. Por exemplo, um clipe na primeira página do índice remissivo. Perfeito. Não só pode, como eu adoro. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que vale muito a pena. Certo? E, assim, posso colocar. E é isso, ó. Chama a sua família, sua esposa. Chama a sua esposa para ajudar a montar a CLT, para assistir aula com você. Chama a sua família. É isso mesmo. Coisa mais maravilhosa. Isso dá um ânimo quando um apoia o outro. Isso é que é a coisa mais linda que existe. Que bom. Então, vem para cá. Vem para cá. Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico em branco. Sabe o que acontece? Eu não gosto de coisas que sejam demais. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Então, por exemplo, nós preenchemos as leis nas etiquetas marca-fácil. Leis importantes, mas eu preferiria deixar etiquetas em branco do que etiquetas em que você colocasse leis que raramente são utilizadas. Só para preencher a cartela. Eu não faço isso porque fica tumultuando o nosso movimento. É a mesma coisa que os artigos. Você vai ver que na nossa CLT, embaixo dos artigos da CLT, estão transcritas as súmulas relevantes, os artigos mais importantes. E não um montão para não ter utilidade nenhuma só para criar volume. Não gosto disso. Eu gosto que seja objetivo. Então, se na cartela que você adquirir, vamos imaginar que você adquira outra, venham etiquetas em branco, sem problemas. O professor que selecionou aquelas leis entendeu que era o suficiente, estava satisfeito. Então, as que estão em branco,
você joga fora. Não posso utilizar nem etiqueta que seja da marca Fácil se elas estiverem em branco. Post-it em branco, não. Etiqueta em branco, não. Clipes para separar códigos, sim. Então aqui nós estamos estudando o nosso edital. Vimos o que é permitido e vimos o que é proibido. Fazemos uma revisão. Eu indico que você escolhe todas as etiquetas que tem leis que vêm junto com a minha CLT, das etiquetas marca fácil. Todas. Todas que estão ali são relevantes, foram separadas por mim e pelo professor Rafael, assim, cuidadosamente, para você colocar ali. A minha não vem em branco, não. Não, porque agora nós temos muitas leis. E então, muitas leis importantes, eu preenchi a cartela de vocês. Agora, houve época em que tinha etiqueta em branco. Quando tem em branco, lixo. Como você pode não ter a nossa CLT, isso pode acontecer, e se vier na sua etiqueta em branco, fora. Podemos revisar? Você responde para mim aí, fala com alguém, fala com o marido, fala com a esposa, Vanessa, que é a esposa, fala com o marido como da Kelly, aqui que está falando que o marido ajuda a colar. Que sorte, hein? O que é essa prova? Nada, o que vale é isso, gente, a convivência, o que vale é o que você vai plantando pelo meio do caminho. Fico muito, muito, muito feliz. Toda a família é muito bem-vinda. Vão enlouquecer aqui junto com os parentes. Que legal esse apoio. Porque muitas vezes as pessoas nem entendem a caminhada, né? Então vamos lá. Vou perguntar para você e você me responde, seja de onde você estiver. Só para a gente conhecer o nosso edital e aí começar. Vamos lá. Eu vou perguntar para você item por item e você rapidamente me diz sim ou não. Posso utilizar marca-texto? Vai falando sozinha. Isso mesmo, vou falando sozinho. Vai falando, vamos aqui juntos. Posso utilizar canetas marca-textos? Canetas marca-texto. Uma boa alma ajuda. De quantas cores eu quiser? Posso pintar a CLT de quantas cores eu quiser? Vamos deixar algumas coisas claras. Quero que vocês me digam de quantas cores você quiser. Me diz aí, Thaís, o esposo dela, me diz de quantas cores você quiser? Sim, de quantas cores você quiser. Lápis de cor, de quantas cores você quiser? De quantas cores você quiser. Olha aí, gente. Você vê quando a pessoa está se dedicando, é quando ela ganha de presente do dia dos namorados ou de aniversário CLT. Quando a pessoa acompanha nas redes sociais, professor em vez de artista. Ô vida, ô vida. Você vê quando a pessoa tá no mundo, o mundo é a parte, não sabe nem o que está acontecendo, tá ali, o mundo dela é aquele. Nosso mundo agora é esse aqui, seja bem-vindo. Já está trazendo a família, já se instalou, já ocupou um quarto, né? Já organizou, agora já está trazendo a família. Tem gente que, nossa, ontem eu vi no Instagram a foto de um gatinho. Gente, ele estava assim, eu tô aqui com a maior preguiça do mundo, mas eu tô assistindo aula. Eu tô aqui, não saía dali, colado na tela, mas dormindo. Não importa, vocês já estão trazendo a família, já estão trazendo gatos, cachorro, filho, marido, namorado, mãe, pai. É isso aí, que sejam todos muito bem-vindos nessa caminhada, que ela seja mais fácil, mais alegre. Quanto mais você estiver tranquilo, melhor. Uma falou, eu e minha esposa, ótimo, é isso mesmo, é isso. Bom, então lápis de cor, quantos eu quiser. Caneta marca-texto, quantos eu quiser. Não é a coisa mais inteligente, mas eu posso pintar toda a CLT? Não é a coisa mais inteligente, mas você pode pintar toda a CLT? Vamos, eu quero que você tenha, agora é hora de você, sabe, porque senão trava na hora de utilizar esse recurso do qual nós estamos falando na aula hoje. Sim, toda. Não é a coisa mais inteligente, já vou dizer. Mas pode. Vou te fazer uma pergunta. Post-it em branco na CLT. Eu quero empolgação. Nossa. Gente, eu tenho que comentar com vocês uma coisa que eu vi de uma aluna. Ela disse, eu estou fazendo a prova e o meu esposo segue os professores. Ele também segue os professores. Isso, chegou no auge da união. O auge da união. Ou não, não. Post-it em branco na CLT, não. É só para você se estressar e ter que tirar na hora da prova. Seguinte ponto. Clips para separar códigos. Emoção, clips para separar códigos. Clips para separar códigos, sim ou não? Clips para separar códigos.
Um no início da Constituição, um no início da CLT, um no início do CPC. Quero um também no início da legislação complementar. Se for colorido, melhor. Quanto mais atenção você colocar, melhor. Post-it em branco? Não, 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 não. Não, não. É isso mesmo. Estava ainda recebendo essas respostas. Outra coisa. Então, clipes para separar códigos? Sim. Eu posso... A CLT organizada da Ariana é suficiente para a prova ou é obrigatório ter também um vade-mecum? É suficiente? É suficiente. Mas você pode levar o vade-mecum. Ela é a sua CLT. Gente, quando eu falo para vocês, é verdade as histórias, ao longo de quase 2 décadas, é muito verdade. Já aconteceu de irem roubar o carro e a pessoa dizer... Eu lembro uma vez, eu estava numa sala de aula e tinha lá 200 e poucos alunos televisionando, ver que era arcaico, para a turma de baixo com mais 200 e pouco. E entrou uma, e aí anunciaram, fulana, vamos imaginar como se fosse Michele, vem aqui, Michele. Aí Michele, atenção, comparecer na recepção. Ah, não, placa tal, é de quem? Michele, favor, comparecer na recepção. Quando ela chega, ela demorou, todo mundo ficou olhando, ela voltou. Quando ela volta para a sala de aula, ela diz assim, roubaram a minha CLT, roubaram a minha CLT. Eu falei, gente, como é que roubaram a CLT dela? Ela estava aqui, ela deixou lá fora, quem roubou a CLT dela? Como assim roubaram a sua CLT e ninguém conseguia entender, não quadrava, sabe? Não fechava. Tinham roubado o carro, dentro do carro estava a CLT, o computador, ela tinha saído correndo, porque ela estava atrasada, e entrou na sala. Só que ela só considerava o seguinte, roubaram a minha CLT, o resto ela nem se inteirou, a gente tinha um Mac lá dentro do carro, roubaram a CLT dela toda marcada, derrubaram desde o carro ir. Então, são várias histórias que a gente tem para contar ao longo disso, então você vai se apegando a essa CLT. Então, só a CLT é suficiente, o vade-mecum pode. Outra coisa, já falamos dos post-its em branco, já falamos das cores, uma pergunta muito séria. Remissão. Você pode transcrever, ô louco, hein, gente? Orro para você não criar trauma aqui, se você responder essa mal, que é assim. Você pode transcrever um artigo, escrever com todas as letras. Em vez de colocar sua arte, você coloca assim, ao empregado, está transcrevendo. E começou por cima, ao empregado é vedado efetuar qualquer, e aí você começa desconto no salário do empregado. Deus me livre, transcrever não, transcrever nada. O que você pode transcrever? Arte. Aí, transcrever. Engoli. Você viu que eu engoli? Foi difícil de descer, porque desceu o quadrado. Você pode fazer uma remissão escrevendo só assim, arte e colocar o número do artigo. Súmula e colocar o número da súmula. OJ e colocar o número da OJ. Só. Lei e colocar o número da lei. Se você transcrever eu vou aparecer para assombrar você. Eu não, porque se eu aparecer para assombrar, quer dizer que eu morri, não quero morrer, tô bem aqui, Senhor, tô ótima, não quero ir, tô agarrada com a vida. Não. Então, assim, outra pessoa, que também não é vocês, que temos que passar na prova da OAB, não é verdade? Temos muitas alegrias para viver ainda, então não. O que você vai fazer? Arte, tá aqui, Ilana mandou para mim. Arte, súmula, OJ, lei. Arte, súmula, OJ, lei. Se você transcrever, não pode. Certo, gente? Isso. Agora, a pior de todas as perguntas, a mais importante. Você quer fazer uma remissão. E aí, por exemplo, hoje eu ia dar uma aula, então aqui eu tenho os meus artigos para dar aula para vocês. Aí eu tenho aqui o artigo da CLT. Vamos fazer um exercício. 462. Ao empregador é vedado efetuar descontos nos salários dos empregados, salvo quando este resultado não. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que seja por dolo ou tenha sido acordado. Tá aqui. Esse artigo do desconto. Aí eu vou e encontro uma OJ 251. É lícito desconto referente à devolução de cheques sem fundos quando o frentista não observa as recomendações previstas no instrumento coletivo. Artigo 462 da CLT fala sobre desconto. A OJ 251 fala sobre desconto no caso do frentista de cheque sem fundos.
Esse artigo 462 fala sobre o que? Eu quero fazer essa remissão. Eu posso ou não posso? E seria tão bom mostrar... Eu posso ou não posso? Pode! Você quer. Eu vou mostrar os exemplos para vocês agora, na segunda parte, que nós vamos começar a fazer as remissões. Agora são só as regras, o que tem no edital. Então tá ali, 462 é vedado o desconto. Eu quero fazer uma remissão na OJ, nesse artigo, incluir OJ 251. Posso? Sobre o que versa o artigo? Sobre desconto. Sobre o que versa o OJ? Sobre desconto. Então o artigo versa sobre desconto e a OJ versa sobre desconto, então versa sobre o mesmo assunto? Versa, então pode. Se a OJ se o artigo versa sobre o quê? A OJ versa sobre o mesmo? Pode. Eu poderia escrever OJ 251, certo? Então é essa a regra a mais simples. Bom, gente, agora você conhece de cor o edital. Olha, se passar qualquer coisa na sua prova, você pode levar uma CLT organizada? Tá escrito no edital que pode. Você pode utilizar caneta marca-texto? Está escrito que pode. Você pode utilizar clips para separar códigos? Está escrito que pode. Você pode utilizar as etiquetas da editora Marca Fácil? Está escrito que pode. Então você está resguardado porque você conhece o edital. No próximo bloco, agora eu vou colocar a vinheta, e no próximo bloco nós vamos começar agora a colocar as mãos na massa. Vamos às remissões, aos exemplos. Agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos destacar que palavras, e aí nós vamos revisar a matéria. Combinados? Preparados? Turma, eu conto com vocês, hein? Eu conto com vocês, hein? Vinheta. Vamos lá, pessoal, mãos na massa agora, vamos para a nossa primeira remissão? Pois bem, você tem ela aí no material para você ir me acompanhando, porque pode ser que você não tenha a sua CLT em mãos, certo? Então, o primeiro artigo sobre o qual nós vamos falar, bom, e essa aula vai servir também, gente, para nós passarmos pelos artigos da CLT, vai ser quase um estudo de artigo por artigo. Nós vamos estudar muitos de processo, de direito do trabalho, vamos rever. Você vai ter também aula sobre isso com o professor Rafael Tonassi, que vai estar com vocês às 8 horas da manhã ao vivo. Fique de olho na agenda que ele vai postar também no Instagram dele, @Rafael Tonassi, assim que nós vamos nos comunicar com vocês até lá, tá bom? Então vamos lá, artigo 775 da CLT. Esse é um artigo que versa sobre prazos, gente. E esse artigo, de momento, o que eu quero com você? Eu quero a primeira coisa que nós vamos fazer. Existem duas coisas que nós vamos fazer. A primeira coisa que nós vamos fazer é destacar as palavras mais importantes com as cores, para que elas sejam úteis para nós no momento do estudo e sejam úteis na hora da prova. Papum! Você bate o olho e encontra o fundamento. Então, primeiro ponto importante, tá? Então, esse artigo 775, ele vai fazer isso. No outro, nós vamos falar de remissões. Um artigo conectando com o outro que tem o mesmo tema, para você treinar quando que é possível fazer essa remissão. E em todos os dois casos, nós vamos estar revisando o conteúdo, é como se você estivesse estudando, por isso que quem vai estudar para a primeira fase é bem-vindo também. E se tiver um CLT, melhor ainda. Bom, eu vou vir aqui, o que aconteceu com esse quadro e minhas canetas. Só um minuto. Ele aqui tá aparecendo, tirou de mim minhas canetas. Só um pouquinho, por quê? Mas por que você tá fazendo isso? Um segundo, foi, não. Olha, isso aqui que tá aparecendo, não era para estar aparecendo aqui, não sei por quê. Cadê as canetas? Bom, não se preocupe, gente. Vamos nos concentrar aqui no nosso... Ai, voltou a caneta? Voltou! Seu brincalhão. Ó, vamos aqui no nosso artigo. O artigo diz, 775. Você tá com ele? Se você tem a CLT, você vai nele. Se você não está com a CLT ainda, você vai nesse artigo que eu tô dando para você de material. Poxa, Ari, mas eu não consegui imprimir ainda. Não conseguiu imprimir? Não tem problema. Você vai aí no seu computador e vai pintar as palavras mais importantes junto comigo. E depois você vai ter só o trabalho a mais de passar para a sua CLT. Vamos no 775.
que eu faço? Os prazos estabelecidos nesse título, que são os prazos do processo do trabalho, serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. O que é o grande macete? O que é o errado? O errado é a gente se empolgar demais, no começo até é natural, mas com o tempo você vai melhorando, e pintar tudo. Nada está destacado. O certo é você ir cirurgicamente, pintando poucas coisas, para que depois você possa entender o conteúdo do artigo no futuro, lendo só o que você marcou. Vamos ver. Por exemplo, os prazos, dias úteis. Prazos, dias úteis. Ficou bom para você? Para mim foi suficiente. A Yari, para mim, soou ruim. Então, eu preciso de mais alguma coisinha. Os prazos contados, dias úteis. Ótimo. Aqui nós usamos só essas cores. Mas vamos imaginar que você queira, por exemplo, você quis estabelecer os prazos é o tema. Os prazos é o tema, então os temas dos artigos eu vou colocar em laranja. É uma boa opção. Os prazos, aí agora em amarelo eu vou colocar o conteúdo. Contados, dias úteis. Certo? Então aqui essa marcação já foi feita. Eu entendo o conteúdo do artigo só com isso? O que é mais importante? Entendo. Então essa marcação foi suficiente. Eu estou satisfeita. Você está satisfeito? Ótimo. Ou seja, na hora da prova, quando ele trouxer como são contados os prazos, ou ele trouxer o prazo do recurso ordinário é de 8 dias, e são 8 dias úteis, você tem que fundamentar esse prazo que são contados em dias úteis, você bate o olho no 775 e está lá, úteis. Prazos, dias úteis, fácil de ver. Certo? Então essa é a primeira forma de marcação. Uma coisa que eu quero ensinar para você que você guarde, o que é errado. É errado. O que se opõe à contagem dos prazos em dias úteis? É a contagem dos prazos de forma contínua e irrelevável. De forma contínua. Se aparece na prova contínuo, isso se opõe a dias úteis. Ariana, então eu vou escrever aqui, não pode contínuos. Não pode fazer isso. Pode transcrever coisas? Fala para mim. Uma coisa dessas pode transcrever coisas? Deus me livre e guarde. Deus me livre e guarde de você. Né? Não pode transcrever. Então, mas era só um macetezinho. Não pode. As remissões, eu posso fazer a lápis ou a caneta? Pode. Eu gosto que você faça a lápis. Por que eu gosto que você faça a lápis? Porque se você depois se arrepender de alguma, você paga. E é muito comum no futuro você ter dúvida, no futuro você falar, será possível, sabe? Então, o prazo é em dias úteis, não é de forma contínua. Você ficou satisfeito com essa marcação? Para mim tá bom. Para você tá bom? Eu quero saber de você. Me conta, tá bom? Tá suficiente? Você entenderia? Porque o importante é você entendendo também. Certo? Agora, nesse artigo eu já estou satisfeita com tudo que eu queria marcar com você. Tá satisfeito? Estou satisfeito. Ótimo. Vamos para o próximo. Homologação de acordo. Homologação de acordo. Tá aqui. Isso aqui é perigoso. Isso aqui é perigoso. Pensa numa coisa. Se é perigoso, eu vou colocar uma caveirinha. Eu posso colocar símbolos ou só sublinhar? Você pode colocar símbolos. Vou colocar símbolos do além, fantasmas, caveiras, bombas, focos. Imagina que tem gente aqui que sabe desenhar. Jamais. Isso aqui é perigoso, mas eu mantenho a elegância, mantenho aqui o fingimento, sabe? Tá? Mantenho. Por quê? Porque não posso me desmoronar com isso aqui que é perigoso. Eu só vou saber, vou fazer as marcações. Por que é perigoso? Porque o artigo 832, parágrafo 6º, está revogado tacitamente. Imagina na hora da prova uma coisa revogada tacitamente. Isso é perigoso. Nós vamos no artigo 832, parágrafo 6º. Na nossa CLT, logo embaixo, no 43, nós temos o artigo que substituiu o artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.212 de 91. O 43, parágrafo 5º da Lei 8.212 de 91. Então vamos a ele. O que acontece? Vou te explicar. Quem está na CLT, já tem a CLT, vai no 832, parágrafo 6º. Vai lá e procura embaixo o 43, parágrafo 5º. Esse é o nosso material de trabalho hoje, certo? Agora, se você não tem, você vai utilizar este material que eu estou disponibilizando para você e depois você vai passar a limpo para sua CLT. Agora, gente, meu sonho é que você tivesse, sabe o quê? Você não sabe o que era o meu sonho que você tivesse? Alguém podia me dizer, você tem?
Sonho de consumo, luxo. Eu considero um luxo. Sabe o quê? Uma CLT obrigatória. Uma impressora. Oh, meu Deus. Imagina agora, põe o material, às vezes nas aulas extras do YouTube, uma correria para fazer um material, você simplesmente coloca o cabo de impressora. Imagina, a sua impressora veio sem um cabo, ela dá um trabalho porque ela é Wi-Fi. Aí você tem um cabo de impressora. Nossa, quando eu descobri o cabo de impressora, gente, aquilo foi uma realização. Aí você coloca no cabo de impressora, conecta no seu computador e imprime o material, pega as suas canetas marca-texto e ainda tem escaninhos para separar aulas de súmulas ou pastas. Você é profissional. É isso que eu queria, que você... Imagina, Ariana, você está falando que eu sou obrigada a comprar uma impressora, você está exagerando. Não, eu estou dizendo que é um luxo. Eu estou dizendo que é um luxo. Se você pode, por que não? Isso vai facilitar a sua vida. Se eu não posso, Ariana, chega. Gente, muita gente no Instagram posta foto dizendo assim, eu fico rindo à noite, me divertindo com vocês. Eu posto foto nos stories e eu reposto para vocês que diz assim, vida de estudante de direito não tem um dia sem gastar, não tem um dia de sossego. Às vezes é demais, exagerou. Não é obrigatório não, mas se você tiver, você é rico. Tem uma impressora. Coisas pequenas são tão valiosas pra gente a certa altura da vida, né? Quando tudo tá mudando. Tem uma que tô vendendo. É muito bonito. Bom, vamos ao nosso artigo perigoso. Estamos trabalhando com 832, parágrafo 6º, nosso produto. E o artigo 43, parágrafo 5º de uma outra lei, que é a lei de uma outra lei que está aqui, que é a nossa lei 40, é o artigo 43 da lei 8.212. 8.212 de 91. Bom, só uma coisa sobre o assunto da impressora, é que o caro muitas vezes não é impressora, é tinta, né? Bom, outra coisa. Então chegamos aqui no 832. Por que ele é perigoso? O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença, ou após a elaboração dos cálculos, e ademais ainda é ruim, a redação, não prejudicará os créditos da União. O que ele quer dizer com esse artigo nebuloso? Ele quer dizer que, com esse artigo nebuloso, que você pode fazer acordo depois do trânsito julgado, depois que os cálculos já tiverem feitos, o problema é seu. Só que os créditos devidos à União, que é o INSS, que incide sobre esse valor do acordo, eles não poderão ser prejudicados, ou seja, são calculados sobre o valor da condenação. Então, o valor da condenação é de R$1 milhão. Você fez um acordo por 10 mil. O que esse artigo malandro, sem vergonha, está fazendo é dizer para você que você pode celebrar um acordo por 10 mil. Se o juiz quiser homologar, ok, porque é faculdade do juiz homologar acordo. Se o juiz homologar esse acordo, bem, homologou, não tem problema, você vai ganhar 10 mil, mas permanecem os créditos da União, ou seja, o INSS será calculado sobre o valor da condenação. Só que isso aqui foi revogado tacitamente por uma lei posterior em especial. Então, uma lei posterior e uma lei especial, que é a seguinte, que é a Lei 8.212 de 91. A Lei 8.212 de 91, ela diz o seguinte, ela diz que o acessório acompanha o principal. Lá no parágrafo 5º, na hipótese de acordo, então o que eu faria? Eu não marcaria nada no parágrafo 6º, iria direto ao parágrafo 5º. Na hipótese de acordo, celebrado após proferida a decisão de mérito, a contribuição, na hipótese de acordo, será calculada com base no valor do acordo. Será calculada sobre o valor do acordo. Acordo, tem que botar, não teve jeito, necessito de um pouco mais. Após, não preciso tudo, após decisão de mérito. Vê se foi suficiente. O que você acha? Você está satisfeito? Eu quero saber de você. Vai conversando aí comigo, mesmo que você não estejamos cara a cara. Acordo, após decisão de mérito, a contribuição será calculada, valor do acordo. Eu estou satisfeito. O acessório segue a sorte do principal. O material de apoio está junto a esta aula. O material de apoio está aqui embaixo, junto a essa aula, certo, gente? Que são os slides dessa aula. Acharam? Pois bem.
Então, você aprendeu. Isso aqui é uma questão que já caiu na primeira fase, é uma questão que já caiu na segunda fase, é uma questão muito valiosa. Lá na nossa CLT, embaixo do artigo 836, parágrafo 832, parágrafo 6º da CLT, tem isso. Vale? 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 Quando aqui eles querem dizer que estão de acordo, eles fazem igual a Ana falou. Vale? Bien. Muy bien. Muy bien. Vamos, gente. A currar, a trabalhar. Então, ó, pintamos. Agora, Ari, eu posso pintar de forma diferente alguma coisa? Posso. Eu começo utilizando uma cor como base, mas eu quero destacar a palavra-chave. Por exemplo, com base no valor do acordo. Não teve jeito. Olha como é que você vai fazer com base. Você vai aumentando um pouquinho. Então, na hipótese de acordo, celebrado após ter sido proferida a decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo. É sobre o valor do acordo, não é sobre o valor da condenação. Coloca na tela para a gente ver. Então tá aqui, ó, será calculada com base no valor do acordo. Acordo, após decisão de mérito, contribuição será calculada com base no valor do acordo. Vai ter um momento que não tem jeito, a gente vai marcando, até que vai chegar um ponto em que você não precisa marcar nada. E aí a pergunta, Ari, posso riscar o parágrafo 6º porque ele é um parágrafo perigoso? O grande problema, você pode riscar. Eu sugiro que você risque como? Risque bem assim, sutilmente, assim. Risque bem assim, sutilmente, sabe? Assim, ó. Pega o parágrafo 6º, nada impede você de riscar. Assim como as súmulas e as OJs que estão canceladas, você pode riscar. Você pode fazer esses traços. Não tem problema, traço ele permite que você faça. Você pode fazer, mas eu faria lápis, sem chamar atenção, ainda que seja um direito seu, você pode, ó. Posso fazer a lápis, sem chamar atenção. Esse é um direito seu. Você não quer que eles parem para ficar avaliando se você fez bem ou se você fez mal, se você agiu bem ou se você agiu mal. Então, aqui, nós fizemos uma marcação, que foi no 775, só para destacar dias úteis, já pegamos uma matéria. Depois, a segunda, já fizemos no artigo 832, parágrafo 6º, uma remissão a um artigo que fala sobre o mesmo assunto. Então, ó, o artigo 832, parágrafo 6º, ele fala sobre INSS, ou que é devido à União, incidente sobre os acordos. O artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.212, fala sobre o INSS, incidente sobre o valor do acordo. Os dois artigos falam sobre a mesma coisa? Sim, então eles conversam. Se eles falam sobre a mesma coisa, então se eles conversam sobre o mesmo assunto, resultado, se eles conversam, porque eu não posso falar de uma coisa e você falar de outra coisa completamente distinta. Não é verdade? Não posso falar de assuntos distintos. Então, se eles conversam, estão falando sobre o mesmo tema, um fala uma coisa, o outro contribui, sabe? Se eles conversam, acho que essa ideia podemos ficar na cabeça. Então, era uma remissão que você poderia fazer tranquilamente. Se você tem a nossa CLT, você não precisa, só vamos mesmo pintar. Mas se você não tem, e na sua CLT não tem essa remissão, embaixo do artigo 832, parágrafo 6º, ou embaixo do 832 de modo geral, você vai incluir arte, só arte, 43, parágrafo 5º da Lei 8.212 de 91. Nada mais. Na tela, ó, arte 43, parágrafo 5º da Lei 8.212 de 91. Voltando ao artigo 43, parágrafo 5º. Tá lá. O que nós vamos destacar? Palavras-chave. Na hipótese de acordo, celebrado após decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo. Riscando a lápis, se der algum problema na hora, eu apago. Perfeito. É isso. Não. Agora uma pausa para falar sobre isso. Uma pausa aqui para falar sobre isso. Perfeito. Sabe aquele dos stories que tem assim? Perfeito. Esse é o espírito. Sabe algo que me motivou agora? Só de ouvir falar uma coisa dessas. Porque, sabe, quando você me diz, quem falou isso foi Diego, sabia? Quando você me diz, Ari, eu vou riscar sutilmente a lápis, porque você vai conversando com o seu material. O Caio diz, também estou fazendo a lápis. Isso diz muito para mim. Por quê? Porque quando a pessoa fala para mim, se acontecer qualquer coisa, eu apago, e vou levar uma borracha. Na hora da prova, sim, vou levar. Não está dito no edital que não pode, nem que não pode. Na verdade, você pode levar caneta, né?
Mas leva borracha, qualquer coisa você deixa dentro da bolsa. Não é? Alguém falou, você tá borracha, pago agora. Tem muito de bom senso. Mas quando a pessoa diz qualquer coisa eu apago, se eu colocar clips e o fiscal disser não pode usar clips, e é uma coisa que eu posso tirar, que é só tirar? Eu tiro e acabou. Então o que eu quero dizer para você é que isso é mais importante do que a matéria. É dizer, se... a Claudiana falou, borracha não pode, tem no material. Ah, é verdade, Claudiana. Obrigada. Borracha, você não pode levar calendário, você não pode levar calculadora, deu um lápis aqui. É verdade. Só que você leva dentro da bolsa. Você não vai levar o celular? Também não pode, ele está dentro da bolsa. Se for necessário, você saca de dentro da bolsa e tenta apagar ali. Porque ele vai revisar o seu material antes de começar a aula. Saco e apago. Beleza? Ótimo, ufa. Então o que eu vou fazer? Que nem o celular, eu não vou sem celular, eu não tenho que pedir um táxi, eu não tenho que pedir um Uber, eu tenho dentro da bolsa. E aí o que você faz? Apaga. Saco ali e apaga. Combinado? Ariane, então você não sabe o que eu vou levar na bolsa. Eu fico imaginando. Gente, é para levar então uma borracha. Parágrafo 6º, um pequeno risco. Beleza? Corretivo é a mesma lógica. Também não pode corretivo, também não pode calendário, não pode calculadora, não pode. Se você quer levar um corretivo dentro da mala. Clips pode, mas ele implicou, eu tiro. Para mim, quando você diz, eu tento resolver na hora da prova, é mais importante que a matéria. Isso é, jogo de cintura. Isso quer dizer, eu vejo você já como advogado, resolvendo os problemas da vida, porque vai ser assim. Vai ser assim. Não pode, não pode. Certo? Dentro da bolsa, fechado, guardado, pode. Perfeito. Claudiana, beijo. Tenho aqui, eu falei que a aula era... Vamos em frente. Em frente. Outra coisa que nós vamos ver, o nosso próximo dispositivo, então já marcamos, nós vamos falar sobre o artigo 843 e mais um que nós vamos riscar e levar a borracha dentro. Olha eu aqui com vocês, né, gente? Eu fico rindo de mim mesma, lendo junto com vocês. Leva o biscoito, leva o chocolate, leva a borracha. Vocês são engraçados. Agora nós vamos utilizar aquele lápis que vocês sacaram aqui na aula para falar dessa súmula 377 que não se aplica mais. Então, primeiro, vamos no artigo 843 da CLT. O artigo 843 da CLT, ele arranca com a reforma trabalhista. Ele é um artigo muito importante. Então, você que já está com a CLT precisa de 2 materiais para estudarmos esse tema. Eu preciso do artigo 843 da CLT, 843 da CLT e da súmula 377 do TST. E da súmula 377 do TST. Por que eu vou riscar o parágrafo 6º? Só voltando então um pouquinho para a gente não deixar ninguém para trás. A gente risca bem sutilmente o parágrafo 6º do artigo 832 da CLT, porque ele foi revogado tacitamente. Está lá inteirinho, mas na verdade ele foi revogado tacitamente pelo artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.212. E aí, aproveitando isso, eu queria falar uma coisa para vocês. Você vai ter que ir na lei. Você não está estudando uma lei, a 8.212, ainda que seja esse artigozinho? Então eu queria que você fizesse uma coisa que é maravilhosa, é uma coisa muito, muito gratificante ao final, que vai te dar uma boa ideia do tanto que você estudou. Então o que nós vamos combinar? Quando você vai ver aqui, nesta parte da CLT, não consegue ver, né? Consegue ver? Aqui nesta parte da CLT, você tem o índice cronológico da legislação complementar. Bonito. Esse índice cronológico da legislação complementar é uma preciosidade. Aí aqui você colocou um clips. Nossa, chegou aqui fácil. Aí você vai lá onde tem a Lei 8.212. E aí vocês que estão aqui já estudaram um artigo dessa Lei 8.212. Aí o que você faz? Você pega uma caneta, vamos sempre utilizar uma cor. Você escolhe uma cor. Podíamos todos nós escolhermos uma cor, não é? Uma cor. Que cor você gostaria? Laranja, amarela, que todo mundo tem. Aí nós vamos lá e riscamos a Lei 8.212. Em algum momento da nossa vida nós já estudamos essa Lei 8.212. E aí, cada vez que você estudar alguma outra lei, você risca aqui no índice da legislação complementar, tá? Risca. Se o fiscal não deixar utilizarmos a CLT marcada, isso pode acontecer? Vi isso em outra oportunidade. Gente, o que acontece? Nós passamos agora pelo edital.
Não tem como ele não permitir. Não tem como ele não permitir. Nós já estamos na 27ª edição da nossa apostila, 27ª, 26ª, 28ª. Imagina, 21ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e vai. Veja, a cada edição são impressas, a cada edição, mais de 7.000 CLTs. Pensa, a nossa CLT agora já está esgotando. Então, o que você imagina com isso? Se acontecer, porque o fiscal errou, você tem que ir calmamente. Por isso que eu quero repassar o edital com vocês, como nós fizemos agora. E ali você viu comigo que é possível CLT organizada, que é possível essas marcações, que é possível o uso de cores. Aí sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para chamar o coordenador, porque ele está se equivocando. E aí chama o coordenador. Quando nós chamamos o coordenador, o que ele vai fazer? O coordenador chegando, você vai explicar, você vai chamar você vai explicar, você vai chamar também vai pedir para ver o edital e ele vai entender. Nós temos duas leis, a Lei 8.212 e embaixo nós temos a Lei 8.213, certo, gente? Então nós estamos falando da 8.212, certo? Vai lá no 8.212, quando você vai aqui no índice da legislação complementar, no final tem a página. Chega na página. Se você já soubesse o número de cor, você tem um índice lá no final da sua CLT. Vocês já se deram conta desse índice da nossa CLT? Ui! Esse índice aqui é uma belezura, olha. Tá vendo? Ele tem só a lei e a página para você achar mais rápido. Então, aí sim você encontra. Tudo bem? Estamos juntos? Vamos seguir em frente. Agora, o que eu preciso de você? O artigo 843 da CLT para nós trabalharmos e a súmula 377 do TST. Tem uma coisa... Engraçado. Leva o edital e esfrega na cara do examinador. Eu acho que é válido. Isso que você falou, Gerson, é uma coisa que eu acho válido. Levar o edital na bolsa, junto com o celular, com a bolacha, com o chocolate, com a água. Leva aquele que você deixou para comer antes, para comer depois, não é verdade? Você leva dentro da bolsa o seu edital. Qualquer coisa, você saca o edital. Impresso naquela sua impressora de luxo, que tem um cabo. Bom, aí nós vamos ao artigo 843, parágrafo 3º. Quando você chega no 843, parágrafo 3º, tem uma coisa que você talvez saiba de cor. Vem olhar. Olha lá no parágrafo 3º e me diz se você não sabia de cor. O preposto da empresa, que é o preposto a que se refere o parágrafo 1º, que é o preposto da empresa, ele não precisa ser empregado. O que nós vamos marcar aqui? Quero que você vá me dizendo. Você precisa de quê aqui? Bom, podemos colocar o tema, é sobre preposto. O tema eu vou colocar então sempre de amarelo. Melhor, porque amarelo todo mundo tem. O preposto, não eu vou destacar. E se não é a coisa mais importante, eu escolhi uma cor para destacar. Eu vou usar sempre essa cor laranja. Eu gosto muito da rosa para destacar. Não precisa ser empregado. Não precisa ser empregado. Preposto não precisa ser empregado. Para alguns mais ágeis, preposto não empregado. Para mim, eu gostaria de colocar preposto não precisa ser empregado. Gosto, não precisa. Essa marcação você pode fazer? Pode. Não tem. Se você errar, não passa nada. Se você errar, não passa nada. Como dizem aqui, não passa nada. Por quê? Porque você só pintou a mais. Pode não ser a marcação mais inteligente, mas você pintou a mais. Então, não vai ter problema nenhum. Então, se solta, se lança. Isso, se lança. Vamos começar a pintar essa CLT. Ou você pode me esperar e nós pintamos juntos essa semana toda e nas aulas. E aí depois, naturalmente, sem se forçar, sem estresse, você vai embora. É inevitável. Você vai se soltar. Então, o preposto não precisa ser empregado. Veja, lá no material, então, no artigo 843, parágrafo 3º, você lembrava que o preposto não precisava ser empregado? Estamos no 843, parágrafo 3º. Pegou? Ótimo. Aí agora, o que nós vamos fazer? Vamos olhar a súmula 377. O artigo é o 843 da CLT, parágrafo 3º. Quando nós vamos na súmula 377, ela diz o contrário. Essa súmula não está vigorando. Tudo que é contrário à lei não está vigorando. Tudo que está contrário à lei não está vigorando. E ele diz assim, exceto quando a reclamação for de doméstico ou micro ou pequeno empresário, o preposto deve ser necessariamente empregado.
Então, nós acabamos de encontrar uma súmula que contraria a lei. Então, o que nós vamos fazer? Daquele nosso esquema lápis, vocês terríveis querem levar uma borracha junto com as bolachas, e aí o que você faz? Você vai riscar. Risca sutilmente, não precisa fazer um riscão, uma coisa que você se entenda, para não chamar muita atenção. Mas se você riscar assim, em cima do súmula, ou se você riscar assim, também pode. E posso riscar lápis, posso riscar caneta. Você viu que no edital está previsto que traços podem. Então você pode riscar inteiro, pode riscar pequeno. Aí como você gosta mais? Eu gosto pequeno só onde está escrito súmula. Ou só onde está escrito súmula. Por quê? Porque ele é contrário à lei. A reforma trabalhista alterou um montão de artigos e as súmulas e as OJs não foram alteradas. Então, nós vamos ter muitos artigos e muitos artigos que acabaram inviabilizando a súmula e OJ. E ao longo do curso nós vamos falar sobre eles e você vai riscando. Certo? Um traço leve, em cima do artigo, uma coisa que você se entenda com o seu material. Por isso que ele é seu, você tem que marcar. Não adianta, gente. Quer ver uma coisa que não adianta? É pegar uma CLT já marcada. Por mais linda que ela seja, não tem efeito nenhum para você. Porque você, quando está marcando a sua CLT, você cria códigos. Esse risquinho aqui, está dentro do que é permitido pelo edital, está arriscado. Nossa, ninguém nunca na vida até hoje tinha me falado de levar uma borracha. Vocês são incríveis. Uma borracha com a bolacha e fingir que é uma bolacha e ainda falaram na aula. Você veja, né? Eu me divirto com vocês. Bom, gente, o nosso tempo de aula hoje acabou. O que nós vimos? Vou repassar para você o que nós vimos de matéria nesse segundo tempo depois do edital. Depois de ver o que é permitido e o que é proibido no nosso edital. Então, nós vimos, para quem está agora, por exemplo, artigo 775, o X é um traço, não vejo ele como um símbolo, não. O X é um traço, não fica no meio fazendo assim aqueles asteriscos. Ele é permitido, muita gente faz esse X e não tem problema. Ai, Ariana, mas eu vou passar só um traço assim, também melhor. Não tem problema nenhum, quanto menos, melhor. Quanto menos, ainda melhor, tá? Discreto. Então, nós vimos, repassando, o artigo 775 da CLT, vê se ficou bom. Nós colocamos que os prazos são contados dias úteis, não são contínuos. Depois, nós trabalhamos com o artigo 832, parágrafo 6º da CLT, e o artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.212. Aqui nós fizemos muitas coisas, porque esse era um assunto perigoso. Isso aqui era perigoso, era delicado. Então, nós fomos no 832, parágrafo 6º da CLT, que foi revogado tacitamente. Fizemos um risco. Opções. A nossa turma foi definindo algumas coisas. Fizemos um risco assim, um risco só, ou fizemos um X assim, não tem problema, te-lo prometo, te-lo juro. Menos é mais, é a minha filosofia, então eu chego no parágrafo 6º e só risco assim, o parágrafo 6º, tranquilo. Fomos no artigo 43, parágrafo 5º. Aí sim, destacamos, pintei os artigos e os incisos da CLT, não tem problema nenhum. Me pintou todos os artigos e todos os incisos, nenhum problema, você é livre para pintar. Ficou lindo, bom, já está se entendendo, já está gostando. Aí, o que vai acontecer? Parágrafo 5º, nós destacamos acordo após decisão de mérito, a contribuição será calculada, e aí nós destacamos com outra cor o que era mais importante, com base no valor do acordo. Com base no valor do acordo e não da condenação. Algum espírito aí pensou em escrever e não com base, colocar alguma anotação pessoal, alguma observação? Não diga, não fale. É perigoso você falar isso aqui diante da turma, é perigoso. Não fale, não pode, tá, gente? Não pode porque as dúvidas vão surgindo e eu vou brincando mais, reforçando com vocês. Então, isso aqui era uma coisa importante. Combinamos uma outra coisa. Vimos uma lei diferente, não é a lei da CLT, é a lei 8.212. O que você vai fazer? Você vai no índice da legislação complementar. Vamos nos familiarizar com ele. Tem um clips ali, não tem? Posso pintar de cores diferentes? Pode, é até aconselhável, não é obrigatório não, mas é aconselhável. Pinto de cores diferentes, pinto cada palavra de uma cor, você é livre. O que você coloca? Coloca um clips aí, coloca na legislação e vai de fora a fora com a caneta amarela ou outra caneta pintando. Essa lei, já tivemos uma charla, dona lei, uma conversa.
já tivemos uma charla, uma conversa, um papo, já hablamos aqui, dona Lei 8.212, certo? Ótimo. Outra coisa importante, vou no artigo 8, trabalhamos, por último, com o artigo 843 da CLT, que falou uma coisa antiga, conhecida de vocês, o preposto não precisa ser empregado. Não precisa em nenhuma hipótese, não deixe ele te pressionar, o preposto não precisa ser empregado, não precisa. Gente, após a Constituição, terminada a Constituição, vem o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, Ato das Disposições. Então, terminou a Constituição, tá lá ela, certo? ADCT, ótimo, isso mesmo. Aí, o que acontece? 843 diz que o preposto não precisa ser empregado. Nós fomos nele, destacamos as palavras-chave. Somos livres para destacar? Somos, mas menos é mais. Menos é mais. Quando tudo está marcado, nada está destacado. Nosso lema é nosso. Quando tudo está marcado, nada está destacado. Quando tudo está marcado, nada está destacado. Ok? Ó, pronto. Outra coisa. Aí destacamos o mínimo que nós podíamos. Nós tentamos marcar o mínimo possível. Preposto, não, pintamos um não de outra cor. Precisa ser empregado. Ótimo. Aí encontramos a súmula 377. Que não se aplica, que não vou aplicar, não serve para nada. O que a gente fez? Riscou a súmula. E aí, para alguns aqui, na turma que me apoia, riscou assim, um traço só. Outros riscaram assim, 2 traços. Outros riscaram só assim, um traço, menos ainda, ou 2 traços. E aí, aqui, você já sabe, esta aula é uma aula que está no seu cronograma de estudos. Assistiu a aula, risca no cronograma. Essa é sua recompensa. Estou aqui até hoje, finalizei, cheguei até aqui. Sabe? Bom demais. Assisti, risca no cronograma. Assisti a aula do dia ou de outro dia, risca no cronograma. Bora cumprir esse cronograma, gente. Quero ver você chegar no final tendo cumprido tudo. Ariana, não sei se eu vou conseguir. O possível vai ser o suficiente. Mas quero que você siga o cronograma. Não se perca. Uma coisa muito... Já vi muita gente boa se perder. Eu faço reclamação e não quero mais sair da reclamação. Você vai chegar no dia da prova com a reclamação. E aí cai um RO, você não estudou, porque não dá tempo. Então você tem que cumprir o cronograma. Eu prometo que vou tentar. Eu nem vou pedir que você prometa que vai conseguir. Eu prometo que vou tentar cumprir o cronograma. E se eu estou atrasada, eu prometo que não vou me apavorar e vou cumprir o cronograma. O que é prioridade? O cronograma. Quem eu vou cumprir? O cronograma. Quem é a nossa vida agora? O cronograma. Quem é o mais importante? O cronograma. Já tá. Quero agradecer a turma que colaborou com a gravação dessa aula. Quero dizer que vocês marcam a diferença. Quero dizer que vocês fazem a diferença, fazem a minha vida mais feliz. E atenção, então essa é a primeira aula de remissões, certo? Marco tudo. E amanhã, e aí você vai ver que dia que você vai assistir, mas você tem que estar de orrito. Você tem que estar de olho no Instagram, na agenda da semana, para ver se você vai poder assistir a aula ao vivo, quase sempre às 11 horas. Você tem que cumprir o seu cronograma de estudos. O mais importante, o cronograma. O mais importante é o cronograma. Vou tentar cumprir o cronograma. O cronograma é o mais importante. Mas fica de olho nas aulas ao vivo para ver se você pode aparecer, ou pelo menos no começo. Todo começo nós vamos estar conversando sobre dúvidas. Dúvidas que vocês possam ter, porque essa aproximação, esse cheiro, esse bingo, esse um ajuda o outro, vai dar muita força e vai ser cada vez mais importante no resto até o dia da prova. Certo, minha gente? Um beijo, um abraço apertado para vocês, um abraço bem forte, que essa caminhada seja feliz. Contem com todo o meu carinho, contem com todo o meu apoio, com toda a minha torcida. Sabe? Que vocês continuem assim. Um beijo. E lembre-se sempre, hoje é tempo de plantar, mas vai ter tempo de colher. Nossa, eu já plantei muitas flores nessa vida, muitas. E como eu gostei, nossa, me vem tanta coisa. Como eu gostei de sentir o cheiro das rosas, dessas sementes que nós estamos plantando. E como você vai gostar de sentir? Você está plantando, você vai gostar, gente. Eu posso ver. Olha, eu posso sentir o cheiro. Eu posso sentir o cheiro da felicidade. Como você vai gostar dessa felicidade? Não permita que nada te tire desse caminho, porque o que você vai viver,
O dia que sai, olha, me arrepio, eu me emociono. O dia que você vê o seu nome na lista dos aprovados, que eu ver o seu nome na lista dos aprovados, que nós nos reconhecemos na lista dos aprovados. Sério, é por isso que eu trabalho aqui, por isso que eu não pressiono vocês além do que é necessário, eu sempre digo isso. Eu quero que você faça uma escolha consciente, porque para mim isso é demais, é assim, excepcional. São os 3 dias mais felizes do meu ano, é o dia da aprovação. Eu já disse, eu não faço nada, não me peçam nada, eu não trabalho, eu não... Nada, porque para mim não é trabalho estar ali com vocês. Eu fico aqui que nem vocês, esperando a hora do resultado. Porque o que você vai viver não é comparável com nada que você tenha vivido ou que você ainda vai viver. São outras emoções, serão outras alegrias, mas essa de ver o nome na lista dos aprovados, eu te garanto, vai ser inesquecível. E você vai até sentir saudade. Ah, não vou. Vamos ver, vamos ver. Beijo, gente. Tchau, Ariana. Vai embora. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.